Sabem quando vocês começam a ler um livro e a leitura não está a fluir, vocês não estão mesmo a gostar, mas pensam, tal, se calhar isto vai melhorar, vou ler mais umas páginas e começamos e passam-se 3 dias de repente e já nos começamos a questionar porque é que gostamos de ler em primeiro lugar? Foi isso que me aconteceu em janeiro. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras e que estejam melhores do que eu a nível de voz. Eu tive um bocado doente e a minha voz ainda está assim um bocado roufanha, mas eu espero que dê para ouvir e espero que vocês estejam bem aí desse lado. Eu hoje venho-vos falar porque é que vocês devem parar de ler. E isto pode soar sempre um bocadinho estranho, mas a verdade é que quando nós não estamos a gostar de uma leitura, quando a leitura não é para nós, não está a fluir, seja porque não é o momento certo ou porque não é o nosso tipo de leitura, nós devemos mesmo parar. E às vezes não é fácil. E eu contra mim falo que eu sou muito resistente em desistir de leituras. Eu faço de tudo para ler um livro até ao fim. E é muito raro eu desistir de um livro. Mas foi isso que me aconteceu em janeiro. Em janeiro aconteceram-me duas coisas que já há muito tempo não me aconteciam. Em primeiro lugar, eu cumpri todo o meu TBR. Todas as leituras que eu tinha previstas para janeiro, eu li-as logo no início do mês. E vi-me assim a meio de janeiro com a minha TBR completa, que é algo que normalmente não me acontece. Porquê? Eu tinha uma leitura conjunta que acabou por não se realizar, então eu fiquei com mais tempo livre. E pensei para mim mesma, vou pegar já na minha lista de objetivos para este ano, pegar já num livro desses, começar já muito bem o ano a cumprir objetivos e pegar já num que dê também para o mês de fevereiro, para o desafio de ler Ásia. Então eu peguei neste livro aqui, que é Um Lugar Sem Nome, da Amy Tan. Amy Tan é uma autora chinesa muito conhecida, tem várias obras publicadas em Portugal, embora a maior parte delas sejam edições mais antigas. E eu penso que o livro mais conhecido dela é O Clube da Sorte, penso que é assim que se chama, não tenho certeza. Mas eu um dia encontrei este à venda em segunda mão por 3 euros e pico e não resisti porque pensei, olha, aqui está uma boa oportunidade de começar a ler facilmente esta autora. Temos aqui uma frase de Isabel Allende a recomendar a autora, temos aqui ótimas reviews e apesar do livro não ter grande pontuação no Goodreads, eu achei que, por que não? Vamos dar uma oportunidade ao livro. Então, peguei nele, assim, na parte final do mês de janeiro, a contar que ia ser uma nova experiência, uma nova autora e que ia ser, de facto, algo extraordinário. E então, cheguei aqui ao início e li esta nota inicial da autora. E torci o nariz. Porque a autora, na nota inicial, diz-nos como é que teve a ideia para escrever este livro. E eu percebi imediatamente sobre o que é que a obra ia ser e percebi imediatamente que, à partida, não seria o meu género. Mas vamos recuar aqui um bocadinho. De que é que nos fala a sinopse deste livro? Muito pouco. É muito vaga e deixa-nos assim com uma perspectiva completamente errada do livro, porque não tem absolutamente nada a ver depois com a história. Mas o que é que nos diz, no fundo? Diz que 2 amigos americanos preparam-se para a viagem da sua vida. Devia ser das suas vidas, isto não está muito bem escrito. Partindo do sopé dos Himalaias chineses, considerados o verdadeiro Shangri-La, seguirão até às florestas inexploradas da Birmânia, para estudarem a arte e a cultura destes 2 países. Mas depois da misteriosa morte de Bibi Chen, a sua guia turística, os planos cuidadosamente preparados desmoronaram-se e a confusão espalha-se entre os viajantes. Na madrugada do dia de Natal, os amigos embarcam num cruzeiro por um lago ennevoado e desaparecem. Vagueando em plena selva, encontram uma tribo secreta que se esconde num lugar sem nome e que acredita que um dos turistas é o seu salvador, o líder que tanto esperava para os libertar da violência do regime militar birmano. Até aqui parece super interessante. E quando eu cheguei à nota inicial, o que é que a autora nos diz? Ela diz-nos que um dia apanhou um temporal e para se abrigar da chuva entrou num espaço, próprio para registar, não sei exatamente qual é a expressão certa para dizer isto, para vos ser muito sincera, para registar escritos de médiums, de pessoas que falam com além-mundo, de pessoas que falam com espíritos, e então foi-lhe chamada a atenção lá uns textos escritos, teoricamente, ou ditados, por uma Bibi Chen. E ela chamou-lhe a atenção porquê? Porque ela conheceu essa senhora, ela tinha uma loja e ela chegou a conhecê-la. E então, como a autora conheceu e viu que aquilo foi escrito por uma médium, decidiu contactar essa médium e tentar saber um bocadinho mais sobre a história. E a partir de tudo o que a médium lhe disse e desses escritos, ela construiu esta narrativa, que é uma ficção, mas é inspirada em factos verídicos. E o que ela nos diz aqui, logo na nota inicial, portanto isto não é um spoiler, é que, de facto,
essa Bibi Chan, ia acompanhar um grupo turístico, mas morreu antes dessa viagem se realizar, que é uma coisa que a sinopse não deixa a entender, mas morreu antes. Os amigos decidem fazer a viagem na mesma e a verdade é que nenhum regressou. Portanto, até hoje, portanto, à partida morreram todos, nós não sabemos exatamente em que condições, é assim um mistério. E então ela pegou nesses factos históricos, factos que aconteceram, e uniu a esta história da médium que escreveu lá a sua narrativa e criou este livro. Ora, esta parte de médiums e fantasmas e não sei o quê não tem nada a ver comigo, não estou a criticar quem gosta, nem nada, mas simplesmente não tem a ver com os géneros que eu gosto, então foi por aí que eu torci imediatamente o nariz. Esta questão do mistério, ok, até pode ser interessante, mas a questão médio e de ser um fantasma, isso deixa-me um bocadinho de pé atrás. Mas, como eu disse no grupo de Discord, e se ainda não fazem parte do nosso grupo de Discord, juntem-se a nós. Temos um grupo completamente gratuito e depois temos vários níveis com coisas novas, saiu muito recentemente, portanto eu deixo todas as informações aqui na descrição para vocês se virem juntar a nós e terem acesso a uma comunidade completa para falarmos de livros, para fazermos ótimas partilhas. Fica ao convite. Como eu partilhei lá, não se julga um livro pela capa, também não se julga pela nota da autora. Portanto, eu li a nota da autora, trouxe o nariz, achei à partida que não ia ser algo do meu género e comecei a ler. A primeira frase do primeiro capítulo é a Bibi Chan a narrar, sempre. Ela diz-nos que morreu. A vida até estava a correr benzito, mas que morreu. Ela foi assassinada. Então, o primeiro capítulo chama-se Uma Breve História da Minha Curta Vida. E é a Bibi Chan a contar tudo, quem é que ela é, de onde é que nasceu, um bocadinho sobre a sua personalidade, como é que ela se tornou a pessoa que tornou. E, curiosamente, este primeiro capítulo foi bastante interessante. Os capítulos são bastante longos, também tenho que dizer isso. É uma coisa que eu normalmente não aprecio, mas pronto. Mas o primeiro capítulo foi bastante interessante, a vida dela é bastante interessante. E então, no funeral dela, os amigos que tinham essa viagem toda marcada decidem fazer viagem na mesma, arranjar outro guia e irem na mesma em homenagem a ela, vá. E, no fundo, é ela a acompanhar os amigos enquanto eles fazem a sua viagem. As personagens dos amigos são intragáveis, não há uma que se aproveite, são estúpidos, são idiotas, desculpem, mas são mesmo aquelas personagens que se metem em sarilhos porque sim. Ainda vamos nos primeiros capítulos quando eles decidem fugir ao itinerário e irem lá no meio da China comer uma tasca qualquer e apanham logo montes de bactérias, incluindo difteria e etc. É assim um bocadinho perturbador e há cenas um bocado nojentas e no fundo é assim uma mentalidade muito... Não sei, são pessoas muito burras, muito pouco intelectuais, sei lá. Acho que dá a sensação aqui que a protagonista, portanto a narradora que já morreu, era a única intelectual e a única com gosto das artes e a única com os dois pés na terra e o resto é assim um bocado ai becas. As personagens são detestáveis, não se apresenta nada e depois temos esta viagem que começa tudo muito bem e depois o guia está super mal preparado, depois eles estão... com tudo mal feito, fogem aos itinerários, não têm noção sequer do que estão a fazer nem dos riscos que estão a correr, vão para aqui, vão para lá e só fazem asneiras. E no fundo é um monte de nada o livro. Temos eles irem para aqui a fazerem asneiras, irem para lá a fazerem asneiras, serem expulsos daqui e daquela. Eu comecei a ler. E já ia com expectativas reduzidas, já as tinha reduzido, já tinha percebido, ok, isto não vai ser a minha leitura de eleição. E quando eu dei conta, eu estava a arrastar a leitura, eu estava parada com tempo para ler e não pegava no livro, e quando eu dei conta, tinham-se passado alguns dias e eu estava a perder a vontade de ler. E estava-me a questionar mesmo, será que eu gosto de ler? Porque é que eu gosto de ler? Não faz sentido. Até que me percebi que era culpa deste livro. Então eu desisti na página 144, ainda tenho aqui o marcador, portanto ainda li bastante, mas desisti. E é uma coisa que eu não faço há anos mesmo. Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque eu acho que já escolho bem as minhas leituras. Eu tento pegar naquilo que à partida vou gostar, portanto é raro eu chegar ao ponto de desistir mesmo de um livro. E por outro lado, lá está, porque eu insisto sempre, e aqui acho que insisti demais. O que me leva ao tema deste vídeo, e foi o livro que me deu a ideia para criar este vídeo. Se um livro em particular nos está a fazer tristes, nos está a desmotivar, nos está a deixar sem vontade de continuar, larguem o livro. E eu sei que isto custa, porque eu sou mesmo daquelas que gosta de ler tudo até ao fim, mesmo quando não está a gostar muito, mas se não vos está a fazer feliz, se vos está a prejudicar, deixem-no.
Deixem nem que mais tarde regressem a ele, não há mal nenhum nisso e não se sintam culpados por causa disso. E por vezes o problema nem sequer é o livro. Neste caso em particular, eu vi no Goodreads uma menina a comentar, a dizer que leu tudo da autora, adorou todos os livros e detestou este. Portanto, até pode ser que este simplesmente não seja para vocês, ou pode ser que simplesmente não seja o momento certo para o ler. Nós muitas vezes temos momentos na vida em que uma leitura nos toca de forma diferente e que se lêssemos noutras alturas não teria o mesmo impacto. E o mesmo acontece com o gostar ou não gostar. Simplesmente pode não ser o momento certo para lermos aquele livro. E está tudo bem em pausá-lo e tê-lo parado anos na estante e depois regressar a ele, ou não regressar, não há problema nenhum. Até porque este forçar normalmente leva a um bloqueio literário, que foi o que me aconteceu. Eu deixei de ter vontade de ler e eu tinha tanto tempo livre ali e peguei logo neste livro e como forcei e como tentei andar um bocadinho mais, mesmo sem me aperceber, eu não me apercebi que estava a fazer isto a mim própria, foi inconsciente, eu criei um bloqueio literário. E depois de terminar este livro, eu tive quase uma semana, foi mesmo até o final de janeiro, sem conseguir pegar em livro nenhum, porque eu não tinha vontade de ler. Eu perdi o gosto ali pela leitura por causa daquele livro, por me ter forçado. Entrei mesmo num bloqueio literário. Portanto, esse forçar pode ser muito, muito, muito mau para nós e nada, nada benéfico. Mesmo que nós queiramos muito terminar a leitura, podemos estar mesmo a prejudicar o nosso ritmo de leitura no final. E se estão na dúvida se devem ou não deixar o livro, eu vou-vos deixar aqui uma checklist. E se fizerem check a 3 ou mais destes pontos, eu aconselhava-vos a deixarem esse livro. Em primeiro lugar, estás a forçar-te a ler e sem vontade nenhuma? Pensa bem nisso. Já leste 50 ou 100 páginas e continuas sem interesse nenhum na história? Preferias estar a fazer qualquer outra coisa em vez de estás a ler? Sempre que pegas no livro estás-te a sentir frustrado? Já pensaste, se calhar melhora, se calhar melhora, se calhar melhora, mas estás ali só em sofrimento e a querer despachar e já lês quase na diagonal? Se disseste sim a 3 ou mais destes, meu amigo, deixa esse livro e vai ser feliz com outro. É o meu conselho de amiga. E vocês, pessoal, têm alguma técnica que façam para não desistir de um livro? Querem sempre ir até ao número X de umas páginas para perceberem se gostam ou não? Costumam ir até um certo ponto antes de desistirem, não têm problemas nenhum e desistem logo? São daqueles que levam o livro até ao fim? Partilhem comigo porque eu gostava muito de ter mais conversas sobre este tema. É um tema de facto muito interessante e que não se aborda tanto. Falamos muito aqui das leituras que nos apaixonam e que nos colam até ao final e às vezes esquecemos de referir leituras que simplesmente não funcionaram. Esta foi sem dúvida uma das minhas maiores desilusões do ano e eu sei, eu li em janeiro ou desisti em janeiro, mas eu tinha tantas expectativas com esta autora e com esta estreia com esta autora que fiquei mesmo muito triste. Atenção que eu vou dar outra oportunidade à autora. Se já leram outro livro dela que adoraram, digam-me qual, digam-me para eu começar no sítio certo. Desta vez vou ter um bocadinho mais cuidado de começar no sítio certo e dar-lhe outra oportunidade, porque de certeza que encontrarei um livro dela que irei apreciar muito mais que este. Este não era para mim, nem por causa das personagens, nem o tema, nada funcionou comigo, mas não quer dizer que não haja outra obra dela que seja das minhas preferidas, quem sabe pode ser uma ótima surpresa. Mas digam-me em baixo então qual foi o último livro que vos fez desistir da leitura, o último que vos levou a encravar, que vos levou a um bloqueio e as vossas técnicas para combater isso. Eu adoraria saber e vamos fazer aí uma partilha nos comentários ou então no Discord se quiserem. Não se esqueçam então de deixarem um gosto deste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos que andam um bocadinho encravados na leitura e têm aquele sentimento de culpa de não querer desistir do livro e não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!